Oi, vamos começar a leitura? Espíritos aprisionadores da mente. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Na minha caminhada com Deus, certa vez, estava achando difícil acreditar em algumas coisas. Eu não entendia o que estava errado comigo e, como consequência disso, eu fiquei confusa. A descrença parecia estar crescendo a grande velocidade. Comecei a questionar meu chamado, pensei que estava perdendo a visão que Deus me havia dado para o ministério. Eu estava infeliz. A descrença produz infelicidade. Por 2 dias consecutivos eu ouvi esta frase vinda do meu espírito: espíritos aprisionadores da mente. No primeiro dia não pensei muito sobre isso. Entretanto, no segundo dia, quando comecei o momento de intercessão, eu ouvi pela 4ª ou pela 5ª vez: espíritos aprisionadores da mente. Eu sabia, por causa de todas as pessoas a quem eu havia ministrado, que multidões de crentes têm problema com a mente. Pensei que o Espírito estava me direcionando para orar pelo corpo de Cristo, contra um espírito chamado aprisionador da mente. Então eu comecei a orar e a interceder contra espíritos aprisionadores da mente em nome de Jesus. Depois de apenas poucos minutos de oração, eu senti uma tremenda libertação vir à minha própria mente. Foi muito dramático. Liberta dos espíritos aprisionadores da mente. Quase toda a libertação que Deus me tem dado tem sido progressiva e aconteceu por meio da crença e confissão da palavra. Por exemplo, João 8, versículo 31 e 32 e Salmo 107, versículo 20 são o meu testemunho. Em João 8, 31 e 32, Jesus diz: se vós permanecerdes continuamente na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Salmo 107, 20 diz sobre o Senhor: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Mas desta vez eu sentia e sabia imediatamente que alguma coisa havia acontecido na minha mente. Dentro de minutos eu era capaz de acreditar outra vez em áreas com as quais tinha estado lutando minutos antes do meu momento de oração. Vou lhe dar um exemplo. Antes de ter sido atacada por demônios aprisionadores da mente, eu acreditava que, de acordo com a palavra de Deus, o fato de que eu era uma mulher da cidade de Fenton, Missouri, a quem ninguém conhecia, não faria nenhuma diferença em minha vida ministerial. Gálatas 3:28, quando Deus estivesse pronto, ele abriria portas que ninguém poderia fechar. Apocalipse 3, versículo 8, eu pregaria por todo o mundo e as mensagens práticas libertadoras que ele havia me dado. Eu acreditava que teria privilégio de compartilhar o evangelho com toda a nação pela rádio. Não por causa de mim, mas apesar de mim. Eu sabia que, de acordo com as Escrituras, Deus escolhe as coisas fracas e tolas para confundir as sábias. 1 Coríntios 1, 27. Eu acreditava que o Senhor iria me usar para curar os doentes. Eu acreditava que nossos filhos seriam usados no ministério. Eu acreditava toda sorte de coisas maravilhosas que Deus havia colocado em meu coração. Entretanto, quando os espíritos aprisionadores da mente me atacaram, eu não conseguia parecer acreditar em muita coisa. Eu pensava coisa do tipo: bem, eu provavelmente inventei tudo aquilo. Eu só acreditei porque eu queria, mas isso provavelmente jamais acontecerá. Mas quando os espíritos foram embora, a habilidade para crer veio correndo de volta. Decida crer. Também o Espírito semelhantemente nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26. Como cristãos, precisamos aprender a decidir acreditar. Deus frequentemente nos dá fé, um produto do Espírito, com relação a coisas com as quais nossas mentes simplesmente podem nem sempre parecer estar de acordo. A mente quer entender o porquê, o quando e como de tudo. E frequentemente, quando esse entendimento não é dado por Deus, a mente se recusa a acreditar naquilo que ela não entende. Às vezes acontece de um crente saber alguma coisa em seu coração, mas a sua mente lutar contra isso. Eu tinha decidido muito antes acreditar que a palavra diz
e acreditar na palavra revelada, na palavra rema que Deus me deu, as coisas que Ele me falou ou as promessas que Ele me fez pessoalmente. Mesmo que eu não entendesse porquê, quando ou como isso aconteceria em minha vida. Mas essa coisa com a qual eu estava lutando era diferente. Eu estava além da decisão. Eu estava amarrada por esses espíritos aprisionadores da mente e simplesmente eu não conseguia fazer nada para acreditar. Graças a Deus que por intermédio do Espírito Santo Ele me mostrou como orar. E seu poder prevaleceu, muito embora eu não soubesse que estava orando por mim mesma quando comecei. Eu tenho certeza de que você está lendo este livro neste momento porque foi direcionado a isso. Mas também pode estar tendo problemas nessa área. Se for assim, eu o encorajo a orar no nome de Jesus, pelo poder do seu sangue. Coloca-se contra os espíritos aprisionadores da mente. Ore desta forma não apenas uma vez, mas sempre que você tiver dificuldade nessa área. O diabo jamais esgota o seu estoque de dardos inflamados para jogar contra nós quando estamos tentando caminhar em frente. Levante seu escudo da fé e lembre-se de Tiago 1, versículo 2:8, que nos ensina que podemos pedir sabedoria a Deus nas provações e Ele nos dará, nos mostrará o que fazer. Eu tinha um problema, um dardo inflamado que não tinha encontrado antes, mas Deus me mostrou como orar e fui liberta. Você será liberta também. Como que é difícil enfrentarmos os espíritos aprisionadores da mente? Ele age em todos nós. Em todos nós. O que seria esse espírito? Como que esse espírito aprisionador da mente age? Da forma como nós já temos visto nas leituras anteriores. Ele traz o seu passado para sua mente. Ele traz sentimentos de inferioridade. Ele te faz lembrar de coisas que te entristecem o tempo todo. Ele te faz acreditar que você não é ninguém, que você não vai conseguir, que não tem promessas de Deus para você. Ele faz você esquecer daquilo que o Senhor te prometeu, como Ele fez com a Joyce. Às vezes ela conta aqui que ela estava orando e colocando diante de Deus sentimentos contrários e ali ela se sentia liberta. E imediatamente, quando a oração acabava, vinha de novo os espíritos aprisionadores tentando aprisioná-la novamente. E é assim conosco também. E eu vou falar para vocês, nesse momento é só nós e o Espírito Santo. Não tem mais ninguém. Não é tudo que a gente sofre na nossa mente que a gente compartilha com o melhor amigo. Tem coisa que é só nós. E é difícil passarmos por situações sozinhas. Ontem eu estava fazendo o meu devocional e uma palavra que falou no meu coração me fez chorar muito. Hoje eu chorei de novo a respeito disso. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Em Marcos, no capítulo 14 de Marcos, a partir do versículo 32, fala sobre a hora que Jesus foi para o Getsêmani e fala que no versículo, exatamente, no versículo 32, começando do início lá, Jesus ele sobe com os discípulos para o jardim e ele pede aos discípulos que fiquem ali e ele chama para subir com ele no monte Tiago, Pedro e João, que eram os melhores amigos de Jesus. E Jesus fala, olha, eu tô angustiado, eu tô sentindo muita angústia, eu tô sentindo uma coisa terrível, eu preciso que vocês orem comigo a respeito disso. Eu preciso que vocês vigiem comigo, porque eu tô angustiado. E Jesus, ele se afastou um pouco dos três, e Jesus foi orar, e ele falou com Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque ele estava sofrendo, era um momento de batalha ali na vida de Jesus. E Jesus clamando, sentindo aquela dor toda, Jesus volta e encontra os três melhores amigos dormindo. E Jesus fala para eles, não é possível que vocês não conseguem orar comigo por 1 hora. Vocês não conseguem estar sentindo a minha dor comigo por 1 hora. E Jesus sobe novamente e vai orar e fala, e repete para eles, ora comigo. E vai, se afasta um pouco. Quando Jesus volta, o que ele encontra? Os três melhores amigos dormindo novamente. E Jesus fala para eles, basta. Já é chegada a hora, o traidor chegou. E a minha hora também chegou. Jesus estava sozinho. No momento de batalha, no momento de dor, de angústia por tudo que ele iria passar. A Bíblia fala que ele suou gotas de sangue porque ele chegou no nível do estresse máximo. Quantas vezes nós estamos no nosso nível de estresse, a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém. Mas eu quero falar para vocês, sabe por que Jesus passou por isso?
Ele não precisava, você sabe por quê? Para mostrar para mim e para você que no momento onde não há ninguém do nosso lado para nos ajudar a vencermos os espíritos aprisionadores da mente, o Espírito Santo está conosco. Ele nos ajuda. Aí eu falo para você a importância de você conhecer o que a palavra diz sobre você. Leia a palavra, estude a palavra, ouça palavras de edificação, para você saber quem você é, para você não ter dificuldade com a sua identidade em Deus, para você vencer esses espíritos aprisionadores que te aprisionam para baixo, te aprisionam para a depressão, te aprisionam para o passado. Eu mandei um vídeo no grupo da leitura falando sobre a questão de nos agarrarmos ao passado, e quando nós fazemos isso nós perdemos a nossa vida presente e perdemos o futuro também. E é isso que esse espírito aprisionador faz. Ele faz com que a gente fique agarrado ao passado. Ele faz com que a gente acredite nas mentiras que ele mesmo fala sobre nós. Então, conheça o Espírito Santo de Deus. Prostre-se diante dele, tenha um tempo de oração, passe por cima da correria, tire um tempo para receber dele, tire um tempo para conhecer o seu amigo Espírito Santo que está disponível para te ajudar neste momento onde ninguém mais quer te ajudar, onde ninguém mais, por mais que as pessoas te amem, por mais que seja seu amigo, tem momentos, tem batalhas, tem coisas que é só entre você e o Espírito Santo, então você precisa expor isso para ele. E à medida que você faz isso, à medida que você se expõe ao Espírito Santo, ele vai trazendo o alívio e ele vai te tirando das amarras desses espíritos aprisionadores da mente. Em nome de Jesus, eu faço um desafio a você. Mesmo que você não tenha o que dizer ao Espírito Santo agora, mesmo que você não tenha palavras para falar, entre para um lugar onde é só você e ele. Feche a porta. E só se coloque ali diante dele. E deixa ele trazer para você a certeza da existência dele, da presença dele com você. Quando a palavra fala que nós temos que ter intimidade com o Senhor, a intimidade é parecida com o que eu tenho com meu marido, que você tem com seu marido, ou que você vai ter futuramente quando você se casar. Você entra pro seu quarto e fecha a porta, e ali é só você e ele. É só você e o seu marido, não é? Ali ele vê os seus defeitos físicos, isso é exposto. E quando nós entramos para o nosso quarto de intimidade com o nosso Deus, nós expomos para ele a nossa alma. E ali ele vê as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos medos, a nossa ansiedade. E ali é o lugar onde ele nos cura. É o lugar onde nós recebemos a cura. É o lugar onde nós sentimos que nós não estamos sozinhos. Existe o nosso amigo Espírito Santo. Ele está disponível para você. Não despreze esse amigo, não. Não tem ninguém melhor que ele. Não existe. A sua mãe, o seu pai, eles te amam. Mas a Bíblia fala que ele te ama muito mais. Uma hora, não vai ter mais ninguém. Vai ser só você e ele. E ali você vai se sentir mais consolado do que se você estivesse com o seu melhor amigo físico. E é assim que nós vamos vencer, em nome de Jesus, as cadeias que nos prendem, que prendem a nossa mente, que nos faz sentir o que nós não somos. Então você precisa descobrir quem você é, a sua identidade em Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, como é bom poder saber que nós temos o nosso amigo Espírito Santo. Como é bom saber que o Senhor passou por tudo aquilo, Jesus, ali no jardim do Getsemane, aquele desprezo, o desprezo dos seus melhores amigos, o desprezo das pessoas que o Senhor curou, porque o Senhor, quando eles foram prender o Senhor, eles foram com armas fortes e pesadas, e a palavra que o Senhor usou para eles foi: poxa, não foram vocês que eu curei ontem, não foram vocês que eu fiz milagres ontem, e hoje vocês estão aqui com paus e pedras? O Senhor passou por tudo isso, Deus, para nos mostrar que é possível com a sua presença, que a sua presença nos basta. Eu quero dizer, Senhor, que nós te amamos. Eu quero te pedir em nome de Jesus, fortaleça cada pessoa que está participando da leitura. Fortaleça para que elas entendam quem elas são e para que elas se conheçam em Ti, Pai. A partir do Senhor, que elas se conheçam e que elas entendam quem elas são, a preciosidade que elas são em Ti. Alcance cada coração, fortaleça cada uma. E Espírito Santo, eu lhe peço em nome de Jesus, revela a sua presença a elas no lugar secreto, para que elas saibam que elas não estão sozinhas. E muito obrigada por ser o melhor amigo que alguém poderia ter. Em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. E o Espírito Santo está te esperando no lugar de encontro.